Melhor abrir a caixinha, pode ser uma coisa diferente, né? Obrigado, irmãos. Quero agradecer aos irmãos de Imbuguaçu por estarem, sei que há muito tempo, trabalhando em prol desse evento. Agradecer, claro, a todos os irmãos que estão aqui. Eu estive pensando que essa data no ano é tão especial. Para mim, eu sei que para muitos de vocês, né? O Enoque é a igreja da igreja, que reúne uma vez no ano, numa festa maravilhosa de confraternização, de exaltação da palavra de Deus. E há tantas coisas boas aqui, mas o louvor, como diz o nosso irmão Álvaro, misericórdia, é maravilhoso, não é? Se sua esposa contar vantagens da Enoca, né, muitas estão na Enoca reunidas agora, você pergunta para ela, você já ouviu 500 homens louvando? Não faça isso. Ela vai ficar com desejo de estar aqui. Álvaro, muito obrigado por sua mensagem, encorajamento maravilhoso. Já poderíamos voltar para as nossas localidades de origem, com muito para pensar, fazer, implementar em nossa vida, em nosso ministério. Esse tema é um tema sempre pertinente, porque nós estamos hoje construindo a igreja do amanhã. Nós somos a mais forte influência para a próxima geração. Nossas posturas e valores cristãos, ou a ausência deles, estabelecerá padrões, será tido por modelo, formará uma cultura. E qual será o legado desta geração para a próxima geração? Não há possibilidade de indiferença ou desinteresse. Aliás, a indiferença e o desinteresse também estabelecem um padrão. E o que nós estamos fazendo e fizermos como cristãos e igreja, invariavelmente, inevitavelmente, afetará as vidas e as almas do presente e continuará afetando as do futuro, porque hoje nós estamos construindo a igreja do amanhã. E qual é a importância do evangelista para a igreja do futuro? Para saber o alcance e o potencial deste ministério, nós devemos entender o que faz um evangelista. E neste particular, nós temos rica informação nas Escrituras, pois dispomos de 3 epístolas inteiras, orientando os evangelistas acerca de seus ministérios. Eu vou passar rapidamente por várias destas instruções que são atribuídas aos evangelistas pelo apóstolo inspirado, o apóstolo Paulo. E eu vou citar alguns textos, você pode anotar ou até depois eu posso passar para você também. Mas quais são os deveres do evangelista? De acordo com 2 Timóteo 4:2 e Tito 2:15, o evangelista deve pregar a palavra, instar, quer seja oportuno, quer não, deve corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. De acordo com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o evangelista deve manejar bem a palavra da verdade. De acordo com 1 Timóteo 4,13 e também 6,2, ele deve aplicar-se à leitura pública das Escrituras, exortação e ensino. De acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele deve expor estas coisas aos irmãos. E que coisas são essas? São as instruções e determinações apostólicas.
E de acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele deve ordenar e ensinar as verdades de Deus. De acordo com Tito capítulo 3, versículo 8, ele deve fazer afirmações confiadamente relativas às verdades bíblicas. E de acordo com 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, o evangelista deve admoestar os que ensinam outras doutrinas. De acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele deve ter cuidado da doutrina, e é óbvio, de si mesmo. E de acordo com 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele deve manter o padrão das sãs palavras. E de acordo com Tito capítulo 2, versículo 1, ele deve falar o que convém à sã doutrina. Qual é o alcance e potencial deste ministério? As palavras que melhor explicam as incumbências deste obreiro, nestes textos citados, são pregação, ensino, correção, repreensão, exortação, doutrina e sã doutrina, palavra da verdade e sãs palavras. O evangelista tem uma ferramenta principal. Ele tem aquilo que usa para a realização do seu trabalho, que são as palavras do Senhor, as sagradas escrituras. Ele é um homem da palavra e deve ser um homem da palavra. Essa palavra que forjou o homem e por meio dela forjará outros. Esse é o trabalho do evangelista. Evangelista ou evangelistas são provisão, dádiva de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Efésios capítulo 4, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, de acordo com esse texto, os evangelistas são provisão especial de Jesus para a sua igreja. Concedeu, e ele mesmo concedeu. É a palavra grega didome, perdoe-me a minha péssima pronúncia do grego, mas que significa dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para a sua vantagem, suprir, fornecer as coisas necessárias. Ele concedeu. Quem concedeu? Jesus. É sobre ele que fala o texto. Isso é indicado no versículo 7. Jesus continua cuidando da sua igreja. Quando ele concede dons aos homens para que estes o sirvam e a sirvam naquilo que foram chamados. Ele continua atuante e presente. A participação e acesso à sua graça são providenciadas por ele. E um dos meios que ele está utilizando para que haja participação, para que haja acesso à sua graça, são suas ferramentas. Os homens que recebem o seu chamado e que por ele são equipados para o exercício destas funções citadas aqui no capítulo 4, versículo 11, dentre elas, evangelistas. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da sua igreja. Os dons dados aos homens são para o bem da nossa fé e carreira cristã. Isso mesmo, está escrito na Bíblia. Os evangelistas são dádivas e provisão de Jesus para a sua igreja em prol de nossa fé, em prol de nossas carreiras cristãs. E eu faço uma pergunta: qual dádiva de Jesus não é boa? Qual dádiva de Jesus não é necessária?
qual dela nós não queremos ou não precisamos desfrutar? Ou talvez, contra a qual devemos nos opor e resistir? Há alguma? É dele, é obra dele, e é para o nosso bem. É fato, eu digo isso por mim mesmo. A nossa capacidade de compreensão dos fatos espirituais é mínima. E poucas vezes nós conseguimos ver ou entender o valor daquilo que o Senhor está nos dando. E provavelmente poucas vezes dizemos: obrigado, Senhor. Obrigado por aquele irmão. Obrigado pela obra que ele faz, que me alcança, que me abençoa, que me forma como um servo teu. Houve algum evangelista que foi uma bênção, uma dádiva, um dom para a sua fé e para a sua carreira cristã? Houve algum que acrescentou fé e conhecimento da verdade a você? Houve algum por quem ainda hoje em suas orações agradece a Deus? Eu tenho vários por quem agradeço a Deus. Alguns estão entre nós, outros já partiram para estar com o Senhor. Agradeço, estes homens impactaram a minha vida. Esses homens me ajudaram na minha formação como cristão e servo do Senhor. Nós sabemos que o efeito de apenas uma pregação ou aula feita por um evangelista chamado e com o dom de Deus pode produzir resultados de valor eterno. Como eu sou agradecido por meu irmão Álvaro, por quanto tenho aprendido com ele, por cada vez que o ouço apresentando as palavras do Senhor. Agradeço a Deus por meu irmão Álvaro, que é uma dádiva de Deus para mim, uma dádiva para mim, para o meu bem, para o bem da minha fé. Houve alguma pregação que você não esquece? Foi um momento que marcou a sua vida, a sua história, algo que o impactou de maneira profunda. Eu me lembro de chegar para um irmão, eu fiquei irado com ele, eu fiquei com raiva. Ele deu uma aula sobre o Espírito Santo e ele corrigiu alguns conceitos distorcidos que eu tinha. Eu fui para ele chateado e disse: você disse isso? Ele disse. É o que está na Bíblia. Eu apertei a mão dele, abracei e disse: eu te amo, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Você me ajudou. Você me ajudou. De fato, o homem, o obreiro, o evangelista, não fez nada. Apenas permitiu que Jesus fizesse por seu intermédio. Porque é isso que o texto de Efésios capítulo 4 está dizendo. É Ele quem faz. Mas Ele tem as suas ferramentas, Ele tem os seus meios. Foi Ele quem concedeu e proveu tais obreiros para a sua igreja. A função de evangelista não é função criada por homem algum. Agora, este fato não anula a humanidade e falibilidade destes homens. Vão errar. E algumas vezes seus erros serão tão sérios que os impedirão de continuar no exercício da função. Mas ainda assim, Jesus nos deu tais homens por sua graça. Mas quando isso acontece, quando um obreiro, um evangelista erra e cai, cria-se um problema. Experiências negativas com evangelistas no passado pode nos impor medo. Pode fazer com que tenhamos um entendimento inapropriado acerca dessa função. Pode fazer que cheguemos à conclusão de que ela é desnecessária, ela é dispensável, ou pior, não desejada. Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos pensar biblicamente. Vamos entender
que isto acontece. Jesus trabalha por homens, com homens e por meio de homens, para cumprir o seu propósito neste mundo. E muitos na história bíblica, muitos homens falharam em cumprir os propósitos de Cristo neste mundo. Você sabe, pode citar vários, mas isso não fez Jesus desistir. Lembra de Paulo em Atos capítulo 20, chamando os presbíteros de Éfeso em Mileto, e disse, dentre tantas outras coisas, dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Anos mais tarde, o próprio apóstolo vai orientar o evangelista Timóteo acerca das qualificações necessárias para o estabelecimento de presbíteros. E sabem onde Timóteo estava quando Paulo deu a ele essas orientações? Em Éfeso. Lembre deste fato. Paulo não desistiu de reconhecer a instituição de presbíteros, porque houve falha, queda de alguns no passado. Quando Deus dá um dom, quando Deus dá uma dádiva, é para o nosso bem. E nós devemos desfrutar desta dádiva. Então, qual é a implicação desse fato bíblico? Os evangelistas são dádivas, são provisão de Jesus para a sua igreja. E qual é a importância, qual é a implicação deste fato que nós lemos, extraímos das Escrituras? Uma implicação é que não há necessidade de discutir o assunto. Jesus quer que desfrutemos desta dádiva. Ela é nossa. Ela nos foi dada. Como Paulo fala em 1 Coríntios, sobre Apolo, sobre ele, sobre Pedro, são nossos. Tudo é nosso. É para o nosso bem. São nossos, né? Então, não somos nós que decidimos se é ou não é importante, valioso para a sua igreja o ter evangelistas. Já está estabelecido e declarado nas Escrituras. O que faremos então? Nós temos a opção de dizer, não, Senhor, nós não queremos, funcionamos bem, sem a atuação destes obreiros, já tivemos problemas no passado com o reconhecimento de homens que serviram nessa função, ou nós podemos apoiar, exercitar a função, porque pode ser eu e você que esteja sendo chamado pelo Senhor para exercitar essa função. Já pensou na possibilidade? E honrar aquilo que o Senhor nos dá. Em Efésios 4:11 nós vemos dois ministérios, basicamente, se podemos fazer essa separação. Um ministério de fundação, que são os apóstolos e profetas, e um ministério de manutenção, evangelistas, pastores, mestres. O primeiro é único na história, e o outro é uma necessidade contínua. O ministério de manutenção ajuda a todos. Aquilo que Paulo havia exortado no versículo 3, que eles esforçassem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Jesus deu o que precisávamos. Com quem em mente? O versículo 12 em diante nos dá o propósito e nos dá o alcance, o resultado desse ministério, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, isso é o resultado, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Esse é o resultado esperado por Deus a partir do trabalho destes obreiros. Puxa, mas que coisa maravilhosa! Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo,
unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu quero declarar a minha incapacidade de explicar a importância e dimensão do que um homem levantado por Deus e que recebe o dom dele obtém, como resultado, na verdade, Deus por meio dele, do seu trabalho. Talvez a melhor maneira de fazê-lo seria de uma forma simples. O serviço de um evangelista, e é claro, no livro de Efésios, há outros ministérios citados lá, mas o nosso foco é o serviço do evangelista, ajudará a pessoas a viverem para sempre com Deus, a alcançar os céus. Eu fui ajudado e continuo sendo ajudado. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. E deixe-me dizer, irmãos, que em todas as igrejas haverá irmãos fazendo o papel de evangelistas, tá? Sendo ou não chamados para tal, fazendo com grande desenvoltura ou não, muitos farão sem sustento, que os proporcionaria se dedicar integralmente à função, mas em toda a igreja há irmãos fazendo o papel de evangelistas, alguns sofrendo. Eu conheço um, estava conversando com ele, e ele me disse, bom, para chegar aqui, primeiro ele saiu de um plantão de 24 horas, foi para casa, pegou as malas e veio para cá. Aí vai passar uma semana aqui, conseguiu ajustar algumas trocas na escala, e ele, quando ele chegar na sua cidade de origem, no sábado, que ele vai para o CRE, quando ele chegar no sábado da semana que vem na sua cidade de origem, ele chega pela manhã, vai ensinar uma aula na escola da Bíblia, à tarde, logo no início da tarde, e vai para o seu trabalho, mais um plantão, depois da aula. Como eu gostaria que ele tivesse a liberdade de se dedicar à pregação e ao ensino. Como seria mais produtivo para ele e para os outros. Há igrejas que farão isso, que proporcionarão tempo integral ao trabalho destes homens. Mas também há aquelas que ficarão com o que resta deste tempo, enquanto o mundo secular fica com a fatia principal, a maior fatia. Então, estabelecido que os evangelistas são dons de Deus para a sua igreja, em prol de nossa fé e nossas carreiras cristãs, em prol de nossas almas, nós devemos nos perguntar, e também estabelecido que outros estão fazendo, mesmo não sendo sustentados de tempo integral, em todas as igrejas há aqueles que estão fazendo, cumprindo, realizando essa função, esse papel. Nós devemos nos perguntar quais os benefícios de se ter um evangelista de tempo integral em lugar de tê-los em tempo parcial. Eu já dei essa ilustração e a resposta a essa pergunta é simples: dar volume à pregação, aumentar as possibilidades, multiplicar o tempo para o ensino, para o seu próprio estudo e preparação, que são fundamentais. Alguns irmãos estão sofrendo porque não conseguem encontrar o tempo para o seu próprio estudo, para a sua própria preparação, para que façam o seu serviço no reino com uma melhor desenvoltura. Sabe, quando surgiu um serviço capaz de desvirtuar o tempo dos apóstolos para algo diferente daquilo em que eles deveriam estar ocupados, eles fizeram uma decisão sábia. Lembra de Atos capítulo 6? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhido entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, versículo 4 do capítulo 6 de Atos, nos consagraremos à oração
e ao ministério da palavra. Consagraremos. Foi a decisão dos apóstolos. A palavra é proscartério, que quer dizer ser dedicado, ser constantemente atento a, dar constante cuidado a algo, estar em constante prontidão para alguém. Na verdade, a junção de dois termos gregos, pros, que é para, em direção a, e cartério, que quer dizer permanecer firme e perseverar. Os apóstolos queriam fazê-lo para com a oração e o ministério da palavra. Nós vamos ficar aqui, focados neste trabalho. Por um tempo, em seu ministério, Paulo foi forçado a trabalhar secularmente fazendo tendas. Lembra? Lá em Corinto, até que uma igreja entendeu que seria um prejuízo para as almas dividir o tempo de Paulo entre o serviço secular e a pregação. Então, lá em Atos 18, Silas e Timóteo chegam, e aparentemente chegam com a oferta dos irmãos da igreja em Filipos. E o texto diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Que expressão mais bela! Se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Se entregou totalmente, na verdade, é uma palavra grega, suneko, ou sunecho, que quer dizer o todo, para que não caia em pedaços ou se dissolva. Que tem a ideia de um estreito, que força o navio a navegar através de um canal com reduzido espaço. É o que nós chamamos de foco. Foco. Ele ajustou o foco. Essa é a minha missão, esse é o meu trabalho, é a isso ao que irei dedicar o meu tempo, investir o meu tempo. Como é belo quando uma igreja entende que seria muito mais produtivo para um homem como Paulo, focado apenas nesse ministério, na pregação da palavra. E se não houvesse uma igreja com esse entendimento, se não houvesse uma igreja com esta visão, imagine o prejuízo. Imagine o prejuízo para as almas se Paulo precisasse passar o resto da vida trabalhando secularmente para se sustentar e usando um tempo restante na pregação. Jesus recebeu sustento para fazer o trabalho de pregação. Mulheres o ajudaram, morou na casa de Pedro e André. E desde então a igreja cristã tem entendido que é sua responsabilidade sustentar estes obreiros, quando possível. Mas, irmãos, nós temos que ampliar a dimensão desse quando possível. Muitas vezes o quando possível é possível, mas é apresentado como impossível. Vamos observar estes homens, vamos observar os frutos produzidos por suas vidas de pregação e por suas vidas vividas na palavra. E vamos chamar esses homens e dizer: você não gostaria de se dedicar integralmente a esse trabalho? Eu tinha 20 anos de idade. Trabalhava no Banco Econômico. Aí vocês vão dizer que eu era do século passado. Trabalhava no Banco Econômico. Não existe mais, hoje extinto. E irmãos chegaram para mim e disseram: Newton, a gente tem percebido o quanto você ama ensinar e pregar a palavra, e nós gostaríamos de dizer que teríamos o maior prazer em levantar sustento para que você se dedicasse integralmente a isto. Eu falei: não, eu preciso cursar a faculdade, talvez daqui a alguns anos. Comecei a trabalhar há pouco tempo no banco, e eu estava lá no banco, um dia, atendendo uma fila interminável, inesgotável, recebendo cheque, passando dinheiro, recebendo boletos, autenticando, devolvendo. De repente eu parei, me dei a permissão a mim mesmo de parar e olhar para aquelas pessoas, seus rostos. E eu pensei: o que é que eu estou fazendo aqui?
eu estou ajudando estas pessoas em termos seculares, materiais, mas eu poderia ajudá-las em termos espirituais. Eu voltei para os irmãos e disse: eu aceito. Eu aceito. O mundo aumenta as suas possibilidades. E o que fará a igreja? O que determina a importância do trabalho do evangelista para o futuro da igreja é a importância de Cristo. O que determina a importância do evangelismo, do evangelista para o futuro da igreja é a importância da Bíblia. O que determina a importância do evangelista para o futuro da igreja é a importância da igreja. Estamos falando do que é sagrado. Estamos falando de salvação, de eternidade. Estamos falando do que Jesus faz hoje. Toda a função estabelecida por Ele e dada aos homens para o benefício da sua igreja não são opcionais para o crescimento do reino. São essenciais. Hoje nós estamos construindo a igreja do amanhã. Nós somos a mais forte influência para a próxima geração. E o que fizermos como cristãos e igreja, invariavelmente, inevitavelmente, afetará as vidas e as almas do presente e continuará afetando as do futuro. O futuro já começou. Que o Senhor nos ajude. Amém.